lembra-me que uma vez nós tivemos uma grande discussão. Porque o presidente disse, cansado de ver tanto sangue jorrar ao lado de si, agora, quando alguém do PIR, da UIR, disparar, nós reservamos-nos o direito de agir em conformidade. E aquilo caiu o Carmo e a Trindade. Quer dizer, estávamos diante de um estado divinal que tinha aparecido agora um monstro a dizer aquelas barbaridades, quando é o modus operandi da polícia. Ou não é? O problema das nossas polícias é que mata primeiro e pergunta depois, morreste por quê? Não era para tu morreres, mas já morreu. Quer dizer, e quando alguém quer desconstruir esta bala verdadeira que há na polícia, ele é rotulado. Por que a polícia não disparou com uma arma de uma bala de borracha? Não. É justamente para matar. Mas não é só aqui. É em todo lado. E então, eu disse, presidente, você não é o pai da criança. O pai da criança da lei de Talião não é este senhor que hoje dirige esta organização. É um rei, Hammurabi. E quando ele diz aquilo, o que ele queria efetivamente dizer? Porque a lei de Talião não é o olho por olho, o dente por dente. Esse é apenas um capítulo. A lei de Talião visa o fim da impunidade. E era o fim da impunidade policial. O fim da impunidade da barbárie. Que ele pedia. Mas só para Moçambique, não. Extensivo para Angola. Mas só para Angola, não. Para Côte d'Ivoire. Para o Congo. Para as nossas Áfricas, onde a instrução policial é para disparar a matar a todas as diferenças. E quem queira manter a coluna vertebral, não ser um caracol, está sempre sujeito a muitas situações. Mas eu disse-lhe, presidente, você para além de Hammurabi, você tem também na própria Constituição moçambicana, pasme-se, algo que lhe defende. Ele disse, olha que não tem, William. Tem, não tem, tem. Presidente, eu já lhe ouvi, agora vá à sua vida. E eu vou lhe mostrar que tem. Então, se nós formos à Constituição moçambicana, no artigo 4º, está lá algo que eu não sei onde o legislador material se inspirou. Pluralismo jurídico. Ora, e fala da coexistência de normas, principalmente quando é para elas resolverem um conflito. Ora, e era isso que ele queria. Resolver o conflito. Bom, mas nós temos esta forma, essa sinalética, e ele depois começa com este discurso. Qual é o problema do presidente Venâncio? Por que ele não pode efetivamente ser gostado? Os que não lhe gostam têm legitimidade. Porque ele simplificou. Ele devolveu a política ao povo. O povo estava arredio da política, meus senhores. E ele humanizou. Esse humanismo. Lembrem-se que, meus irmãos, imaginem que eu sou o clone dele, por alguns minutos, com exceção da minha cunhada. Levantem a mão, todos. Não era normal vocês levantarem a mão? E ele faz isso com naturalidade. E manda a gente olhar para o Senhor.
Ora, é uma nova forma de fazer política. Bom, e essas sinaléticas mobilizam ou não mobilizam? Mobilizam. Porque qual começa a ser a desconstrução disto? O cabelo. Jesus. Zambi também é nosso, os nossos seus. Essa empatia começa a ser tão vinculante que ela aproveita um nicho que a Frelimo deixou. Perdeu. A Frelimo, como o MPLA, deixaram de ser partidos políticos. Tornaram-se em centrais de emprego. Presidente, é preciso fazer, e vocês vão ver. Pode ser que eu me engane, mas daqui a dias vai haver um grande evento na cidade da Beira. Epa, os gajos gastaram quanto? Fizeram como? O presidente, como é que mobilizaram? E então, a política tornou-se financeiramente tão ruim que os senhores da economia não conseguem, de facto, ter números nos gráficos compatíveis com a nossa realidade. E ele, devolvendo o humanismo e a política ao povo, é o único movimento que as pessoas têm uma indumentária no coração. Quantas camisolas vocês viram ontem do Anamola, naqueles meninos retratados pelo Tibane, mas naqueles meninos que eu pensava quando é que esses meninos vão cair em cima de uma casa de chapa e que cada estrofe que eles gostassem do discurso batiam na chapa. Eu disse, quando é que aquela casa vai cair? Ninguém tinha uma camisola do Anamola, mas eles são do Anamola mais do que aqueles que têm camisola do Anamola. Então, esse humanismo depois está na linguagem. Eu não queria fazer um discurso. Já pedi o Crimildo para fazer. Mas, para não deixar de abrir, eu vou abrir. E o que é que fez? A política hoje, com o aumento da fome, com o aumento das desigualdades, não pode ter discursos em que os políticos chegam diante do faminto no que tange, porque quanto mente e tubitamente. Não pode. A pessoa pergunta isso, no que quanto mas isso é que se come? Ô pai, qual é a nova comida? É a simplificação da política. O povo come, quem explora, quem bate. O resto, o pessoal já ouviu sem ele pronunciar. É esta nova forma de fazer política. A simplificação. Nós estamos a fazer uma política para mais de 13 milhões de pobres. Com discursos bonitos que não mudam. Não. E então, o Anamola tem a responsabilidade de fazer e manter-se nessa linha, fazer diferente. Não pensemos em substituir a Frelimo. É sempre um erro. Eu venho do Senegal, do Burkina, e estava para regressar agora para o Níger, e como o presidente é meu irmão, ele
desafiou-me no seu discurso. E tínhamos combinado para ele não fazer aquilo. Mas ele chamou o Marichele. E olha, eu fiz 90 camisolas e tal. E agora vamos. Vai ser muito barato. Bom, pronto. Mas isto está na lei dos partidos políticos, né? Artigo 17 da lei dos partidos políticos de Moçambique. Há 4 formas das pessoas poderem financiar. Vamos eleger a última, em que não precisa muito escrutínio, porque não pode constituir doação o que o presidente fez. Não pode constituir cotas, porque doação vai, o processo, vão dizer a Mana Glória, o relatório, então isso é como. É muito complicado. Se for cotizações, não sei se... manos, essa cota foram 180 mil meticais que o presidente deu hoje ao partido. 180! Assim, quantos já de nós que vamos conseguir dar 180? Quantos? Então, isto fica melhor enquadrado na última categoria de outras fontes de financiamento. E eu, em sinal de irmandade, não vou ao Níger e este dinheiro também vou contribuir como outras fontes de financiamento. Agora, para terminar, eu fiquei muito preocupado e mudei a minha curta apresentação quando ouvi a presidente do Tribunal Constitucional. Muito preocupado. E eu acho que Conselho Constitucional, e eu acho que o Dr. Wilker também, o Mutola, o Esteves, todos nós ficamos preocupados. Porque é preciso, no pacote que o presidente disse que vai apresentar, e, meus senhores, eu convidava-vos a uma salva de palmas. Antes de saberem por que estão a bater palmas, quero uma salva de palmas. Muito obrigado. O que fez a presidente do Conselho Constitucional foi responder ao presidente Venâncio. Vejam que é tão pequena esta criança, mas tão altista politicamente. Porque aquilo é uma preocupação que foi escrutinada pelo projeto Anamola. A compatibilidade ou a incompatibilidade? E a presidente disse uma coisa que vocês têm a obrigação de escrutinar. Diz que a Frelimo se tivesse o Charles Luís de Secondão vivo, o vulgo Barão de Montesquieu, ele morreria ao ouvir a presidente. É que a presidente do Tribunal Constitucional diz que há 4 órgãos de soberania. Não há os 3 que nós estamos habituados a saber. É que a Frelimo é o 4º órgão de soberania. E por isso a Frelimo se reserva de repristrinar 1975 e o que ela pensou em 1975. E que, tal como o Maduro,
Os presidentes da Frelimo vão à Praça dos Heróis, veem um passarinho e dizem: Machel, o que é que fizemos? E o passarinho é Samora Machel. Não fui eu que disse. Eu peço perdão. Não quero me intrometer. Foi a Presidente do Tribunal Constitucional. Dizer a luta de libertação, porque os acordos de Lusaka e a Frelimo, com base nisso, a forma como viu o Estado. Era ontem. Quer dizer que a política que está reservada para os moçambicanos hoje, de quem está no poder, é no futuro indefinido. Por isso é que as estatísticas do Dr. Tibani não podem dar certo. Não podem dar certo. Então, há, na nossa opinião, as preocupações que o presidente elencou para o tribunal se pronunciar. Há ou não uma incompatibilidade? O que é que diz o artigo 149 da Constituição da República de Moçambique? O presidente da República não pode exercer outra função pública ou privada. E ele diz: não, mas a função dos partidos políticos, sim, mas ela tinha que descodificar a norma jurídico-constitucional e não os conceitos de alguém que está na magistratura